Fala galera, beleza? Meu nome é André Ota, eu sou Head de Comunidades aqui do Darwin e eu vou falar um pouco sobre Customer Development para vocês, beleza? E agora a gente vai falar sobre o que perguntar e o que fazer pós-entrevista. Bom, vou dar algumas dicas de um script que vocês podem fazer. São 5 perguntas. A primeira, conte-me uma história sobre, e aí você coloca o seu tema. Então você pode chegar, vou dar um exemplo. Você pode chegar para uma empresa e perguntar, conte uma história sobre a última vez que você teve que fazer prospecção de novos clientes. Ele vai falar, então, prospecção para mim foi ruim, foi muito difícil achar os contatos das pessoas que eu queria conversar. E aí você começa a fazer a segunda pergunta, o que foi difícil? Foi muito difícil achar o contato da pessoa que eu queria falar. E aí você vai colocar assim, e por que foi difícil? Você começa a conversar e perguntar mais sobre aquele assunto. Foi muito difícil porque eu perdi o meu tempo, então eu passei a manhã inteira entrando no Google, entrando no LinkedIn, entrando no Facebook, perguntando para amigos. E aí você continua perguntando, como você resolveu essa dor? Como que você resolveu esse problema? E, então, para mim resolvi mesmo entrando no LinkedIn. E a última pergunta é por que essa solução não é boa? E aí ele pode responder, não foi tão boa porque eu passei o dia inteiro fazendo uma pesquisa manual e eu poderia estar ligando, eu poderia estar vendendo, eu poderia estar cuidando da gestão da minha empresa, poderia estar cuidando das finanças. Então, assim, essas são perguntas que você faz para poder entender a dor. E coloquei aqui 3 dicas para vocês. A primeira é não vender. Nessa fase da startup, vocês querem realmente entender qual o problema do teu potencial cliente e não vender. A segunda dica é vocês sempre fazerem perguntas no passado e no presente. Por isso que você faz assim, conte uma vez, conte uma história e nunca no futuro. Por que no futuro não? Porque quando você começa a fazer uma pergunta no futuro, você gostaria dessa solução, você compraria esse produto? Você vai acabar fazendo o quê? Você vai acabar vendendo. E não é isso que a gente quer fazer. Lógico que a gente quer vender, mas não nessa etapa. Nessa etapa, como eu falei, é descobrir e entender o seu cliente. E a última dica é sobre os 5 porquês. Às vezes é muito comum, na primeira resposta, alguém fala assim, para mim o grande problema é que eu não tenho tempo. E o tempo fica muito difícil. Todo mundo tem 24 horas por dia. Mas se você começar a trabalhar mais e perguntar e ir mais a fundo do problema dele, ele pode responder outras coisas, né? Por que você não tem tempo? Não tenho tempo porque eu tenho família, tenho filhos. Então, aí você começa a conversar. Então, o problema não é tempo, é prioridades. E aí você vai realmente entender. E quando você chega nos 5 pontos, que eu sei que é difícil, mas se você conseguir chegar, ele responder 5 vezes o porquê, aí sim você vai descobrir a real dor que teu potencial cliente tem. Feitas as entrevistas, chega a hora da pós-entrevista. E é muito comum as pessoas perguntarem, quantos potenciais clientes eu entrevisto? 5, 10, 100? O que é preciso você fazer? Após todas as entrevistas, vocês compilarem, colocarem tudo isso num banco de dados. Vocês podem aí usar diversas ferramentas, vocês podem usar post-its, ou Excel, ou planilha. Vocês podem ficar à vontade. E vocês fazem uma tabulação. E vocês tentam identificar um padrão. Vou dar um exemplo. Se você entrevistou 10 potenciais clientes e os 10 cada um respondeu uma coisa diferente, então você não identificou um padrão. Então você tem que entrevistar mais 10, mais 20, até você começar a identificar. Se você entrevistou 10 clientes e desses 10, 9 responderam que eles têm aquela dor em específico, então você já começou a identificar um padrão. E após identificar esses padrões, você vai começar, depois de várias entrevistas, identificar vários problemas e várias dores dos potenciais clientes. E aí você vai conseguir mensurar qual que é o maior. Então, de 100 entrevistas, 50 responderam que eles têm esse problema, 30 responderam que tem aquele segundo problema. E aí sim você vai conseguir priorizar qual é a dor principal e aonde você vai trabalhar primeiro. Você consegue priorizar as suas demandas. Bom, pessoal, essas são as minhas dicas para vocês poderem entrevistar os seus potenciais clientes.
São apenas assim um script, vocês podem fazer e vocês devem criar o próprio de vocês. E espero que tenham ajudado vocês e boa sorte nas entrevistas.